Graça e paz. O nosso personagem de hoje é um homem chamado Noé, o construtor da arca, o homem que construiu a arca. Gênesis 6 vai nos contar essa história. Qual é a característica mais marcante de Noé? É que ele era íntegro entre os homens da sua época. Sua conquista, ele construiu a arca. Foi o grande feito mais marcante de Noé. Noé viveu antes, durante e depois do dilúvio. Cerca de 950 anos. Noé significa confortar ou descansar. Até chegar à biografia de Noé, a Bíblia passa por 9 gerações, desde Adão e Eva. A humanidade havia se tornado tão perversa que Deus resolve destruí-la. No meio do pecado que crescia, da violência, da corrupção, o Senhor percebeu uma exceção na vida de um homem, é o que diz Gênesis 6, no verso 8. A vida de Noé nos mostra o caráter que Deus procurava nos homens. Noé era justo, reto, obediente a tudo que o Senhor lhe ordenava, justo, bom e temente a Deus. Assim como Deus observava a depravação da sociedade em geral, ele também nota a justiça de um indivíduo, Noé. E o Senhor explica para esse indivíduo, para o reverente Noé, o que está prestes a fazer e o papel que Noé, seu servo, iria desempenhar no cumprimento da vontade, do plano de Deus. Foi, creiam, uma árdua contribuição. Foi trabalhoso. Construir uma arca de cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura, e depois colocar dentro dela exemplares de todas as espécies de animais da terra. A resposta de Noé às suas novas responsabilidades, ao chamado de Deus, ela é imediata. Sem desculpas, sem ideias melhores, sem reclamar, sem questionar, imediatamente ele começa a construir o primeiro barco do mundo. Juntar os animais, buscar comida para alimentá-los por um ano. O relato bíblico apresenta 2 momentos distintos. Primeiro, quando Noé recebe os planos iniciais de Deus e entende a sua participação nesse plano. O segundo, quando Noé, depois de 120 anos, fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé demonstra fé e obediência ao pregar pacientemente por 120 anos, alertando amigos e vizinhos, conterrâneos, enquanto construía a embarcação gigante chamada Arca. O Novo Testamento cita Noé como um exemplo de paciência e graça da parte de Deus, que esperou 120 anos antes de destruir o mundo com o dilúvio. Ao fim desse tempo, o Senhor poupou o justo Noé e a sua família, 8 almas no total, e destruiu o mundo de então, considerado por ele como injusto. O dilúvio é universal e cobre toda a terra durante 40 dias. Tudo o que respira é destruído, exceto as vidas que estão na arca, até que a terra começa a ficar seca novamente. Noé mais uma vez demonstra sua reverência, sua obediência a Deus, oferecendo-lhe sacrifícios dos quais o Senhor agrada. Então o Criador faz uma aliança com ele e através dele com toda a humanidade. Contrário ao perverso cenário, Noé manteve-se destacado, uma única pessoa justa
face da terra. E a Bíblia fornece uma tríplice descrição do caráter de Noé. Primeiro, justo. Então ele vivia segundo os padrões justos de Deus. Segundo, ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Apesar de ter pecados, a vida de Noé refletia a imagem de Deus e brilhava em relação à imoralidade que se via entre os homens do seu tempo. Terceiro, Noé andava com Deus. Somente outro ser humano teve essa honra. Enoque, bisavô de Noé, está em Gênesis 5:24. O que aprendemos com o justo Noé? O relacionamento de Noé com Deus refletiu-se na influência que ele teve em seu tempo. Noé era totalmente rendido ao Senhor. Por isso, ele estava qualificado para ser um instrumento de salvação e julgamento divinos. Noé não se importava com o que os outros pensavam dele antes do Criador pedir que fizesse a arca durante 120 anos. Foi o tempo para construí-la. Noé agradou o Senhor, achou graça diante do Senhor. E se pode aprender com o caráter de um servo tão fiel? Noé era obediente ao que Deus lhe ordenava. Mesmo diante de uma tarefa árdua, difícil, Noé não recuou. Noé cumpriu, obedeceu todas as instruções que Deus lhe deu. Foram instruções específicas, com medidas, com detalhes, em relação à arca, em relação aos animais. Qualquer coisa que Deus ordenasse, Noé faria. Hebreus 11:7 diz que Noé confiava em Deus. Noé era um reflexo de Deus. E isso era tudo que o Criador precisava para agir poderosamente por intermédio de sua vida. O mesmo vale para nós, vale para hoje. O Senhor ainda procura por homens e mulheres justos e obedientes. Se Ele vê tais qualidades em nossa vida, nós podemos ser usados poderosa e extraordinariamente por Ele para transformar nossa família, nosso trabalho, a igreja e o nosso tempo. E o mesmo Deus que de maneira extraordinária pode nos usar, traz à nossa vida um desejo de que mudanças aconteçam, para que possamos viver para Deus. Pela fé, precisamos agir para seguir o Senhor por completo. Antes do dilúvio, qual o testemunho que Noé deu para o povo do seu tempo? O criativo trabalho manual. Deus colocou também a sua lei no coração do homem, a consciência, o entendimento do pecado, o entendimento do sacrifício, a profecia de Enoque, o Espírito de Deus, a pregação de Noé, foram testemunhos de Deus para aquela geração. E também para a geração seguinte, uma aliança feita por Deus, incondicional, para toda a humanidade, por todo sempre, sinalizado pelo arco-íris. Que Noé nos seja um exemplo de justiça, de retidão. Então não há desculpa para que eu e você não vivamos o padrão de Deus. Paulo diz, para não nos conformarmos com essa época, com este tempo, com esta era, que nós tenhamos a forma, sejamos conforme a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.